Fala galera, aqui é o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos atender a um pedido de vocês. Nós vamos listar o top 10 melhores episódios do desenho clássico da Liga da Justiça. Ai, o coração chega a bater mais forte vendo essa abertura. Então vamos logo, bora pro vídeo! E galera, só antes da gente começar aqui, né, dá uma olhadinha lá no nosso Padrim, que é o nosso projeto aqui de financiamento, e você pode ajudar a partir só de R$3 e tem vários extras nessa primeira categoria. E tem toda a lista aqui no link da descrição aqui do nosso Padrim, beleza? E bom, quem não gostava de ver o desenho da Liga da Justiça, né? Esse desenho marcou os anos 2000 e contou com vários episódios marcantes. Além de mostrar muito bem a formação da Liga, a série focou nos heróis e desenvolveu bem cada um deles. Além disso, o desenho não ficou datado, tanto no aspecto do roteiro das histórias quanto da animação em si. Ela continua linda até hoje. E é bom reforçar aqui que esse top 10 de hoje é só os episódios da Liga da Justiça, tá? A gente não tá contando a sequência dela, que é Liga da Justiça Sem Limites. Esse aí é o assunto para um próximo vídeo, né? Já deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. Então, bora começar esse top. Número 10, Tábula Rasa. Esse é um episódio muito legal que mostra o robô Amazo. É aquele ser que a gente conhece dos quadrinhos, né, que consegue copiar as habilidades dos meta-humanos que ele vê. E aqui ele é super bem trabalhado. A começar pelo visual dele, que é bem diferente do comum. Ele parece muito com o alienígena do filme clássico O Dia que a Terra Parou. Até o próprio comportamento do Amazo querer saber mais sobre a humanidade parece com o Alien daquele filme. A história mostra o Lex Luthor encontrando esse robô junto com o professor Ivo, que já morreu, né? Mas o robô continua guardando o corpo ali. E até um detalhe bem legal, a maneira como esse desenho, que até para criança, mostra, né, que esse professor já morreu. Estou mal. Bom, aí depois nós vemos o Lex sendo Lex, né? Ele começa a manipular esse Amazo aí de uma forma bem baixa. Ele vê o quanto que esse robô é poderoso e aí ele começa a falar um monte de mentira, né? Dizendo que a Liga da Justiça é má e que, né, o Lex Luthor é, digamos, um pai pro Amazo. E o Amazo, né, que é uma criatura inocente, tá ali aprendendo a confiar nos humanos, ele aceita tudo que o Lex Luthor fica falando pra ele. As lutas são bem legais e é curioso ver a Liga ficar sem reação ao ver as habilidades do Amazo. Ele chega a ter todos os poderes da Liga, isso até ele encarar o Batman, e aí rola uma cena bem legal. Você não tem poderes, mas tem isto. Ah, mas o Batman, ele tem preparo, ele mostra lá a Kryptonita que ele tem guardada. Isso até é um detalhe bem legal, porque mostra que é a primeira vez ali no desenho que o Batman, ele tem aqueles planos contra os seus aliados. E no meio de tudo isso tem uma trama do Caçador de Marte tentando entender como os seres humanos se comportam, parecido com o Amazo. Tem uma hora que, quando ele usa o seu poder mental, ele ajuda uma família a achar a sua filha desaparecida. E é um momento muito tocante. O Amazo, no fim, deixa o Lex viver e diz que ele não tem mais nada para aprender com os humanos e sai voando dali. E cara, esse final ele é muito poético, assim, ele lembra bastante lá a obra O Frankenstein. Com certeza eles tiraram muita inspiração dessa obra lá, da relação entre a criatura e o criador do Frankenstein. Número 9, Crepúsculo. Esse é o episódio que aparece o Darkseid. Ele aparece na torre de vigilância, mas não para tentar destruir a Liga, e sim para pedir a ajuda dela. O quê? Como assim? Mas o que seria suficiente para fazer o Darkseid querer se aliar com a Liga da Justiça? Uma palavra: Brainiac. O Superman, a princípio, não quer ajudar, mas o Darkseid diz que Brainiac não vai parar ali e irá destruir mais mundos depois de Apocalipse. A contragosto, a Liga resolve ajudar o Darkseid, mas aí vem uma parte muito legal desse episódio, que a Liga se divide. O Batman e a Mulher Maravilha vão para Nova Gênese, planeta inimigo mortal de Apocalipse, pedir ajuda, e o resto vai para esse planeta derrotar o Brainiac. E essa chegada do Batman e a Mulher Maravilha, pois eles exploram os cantos de Nova Gênese. E bem, acontece que na verdade o Brainiac estava preparando uma armadilha junto com o Darkseid. Eles fazem um acordo em troca de entregar o Superman para o Brainiac, e assim Apocalipse seria poupada pelo Brainiac. Mas aí rola mais uma trairagem, dessa vez é o Darkseid fazendo trairagem com o Brainiac. Esses vilões não podem se confiar, gente, não dá. Você é agora um instrumento da minha vontade.
E é essa dinâmica, assim, né, de trairagem entre esses dois grandes vilões que é um ponto muito forte desse episódio. Onde vocês iam imaginar que eu vi esse crossover, né, do Brainiac com o Darkseid. No fim, tem uma batalha épica do Super contra o Darkseid, onde o Batman tem que intervir para o Super não finalizar o vilão. Olha só. Olha, mas tirando essa grande luta épica que nós tivemos no final, só a possibilidade do Darkseid virando um aliado da Liga da Justiça já transforma esse episódio em memorável. Número 8, Apenas um Sonho. Esse episódio é bom demais porque pega coisas obscuras de HQs e transforma em coisas boas demais. Nesse caso, eles pegam o Doutor Destino, não aquele da Marvel, mas sim um vilão lá da década de 60 da Liga da Justiça. No desenho nós vemos um prisioneiro chamado John Dee. Ele finge ser bonzinho e se submete a um experimento que aumenta o potencial da sua mente. E ele dá o poder de se infiltrar em sonhos. O mais legal aqui é ver esse vilão Doutor Destino entrando nos sonhos lá dos heróis da Liga e transformando eles em pesadelos. Um dos mais legais é o do Superman, onde ele não tem controle dos seus poderes e acidentalmente ele vai matando todas as pessoas que ele ama. Pô, isso é quase uma premonição lá do começo do jogo do Injustice. Cabe ao Caçador de Marte e o Batman acabar com esse vilão. O Caçador invade esses pesadelos e vai libertando cada um, até sobrar a Mulher Gavião, que possui uma das mentes mais fortes. Enquanto isso, o Batman ele chega perto de onde o vilão está fisicamente, né, no mundo real, e para escapar, né, dos poderes mentais desse vilão, o Batman ele fica cantarolando uma música. Que música idiota é essa na sua cabeça? O melhor ainda é uma parte desse episódio que o Batman vai comprar café. Me dá um triplo. Agora. E no final, esse vilão é preso novamente e nós vemos o Batman a mimir na torre de vigilância. Número 7, nos tempos de Savage. Nessa sétima colocação tem outra coisa que eu gosto muito. Viagem no tempo e universos paralelos. E é o que rola nesse final da primeira temporada que teve 3 partes. Esse episódio mostra a Liga indo para uma realidade paralela onde a Segunda Guerra Mundial acabou de um jeito um pouco diferente. E tudo isso acontece graças ao vilão Vandal Savage, que mudou o curso da história. Além disso, nessa realidade paralela, tem o Batman futurista que é muito badass e tá bem legal no visual. Quem são vocês? Nessas 3 partes, rola bastante tempo para desenvolver as relações dos membros da Liga com episódios antigos dessa primeira temporada. Além disso, também encontrou tempo para apresentar figuras importantes do tempo de guerra dos quadrinhos, como Steve Trevor e o Sargento Rock. E galera, o final dessa primeira temporada, olha, emocionante. A Mulher Maravilha reencontra o Steve Trevor na sua realidade atual. Mas o Steve Trevor, né, já tá bem velhinho. E que cena é essa? A Mulher Maravilha encontra o Steve e se senta ao lado dele e é simplesmente demais. E olha, eu acho que essa cena é tão, mas tão boa que um certo aí Vingadores Fim de Jogo fez uma certa homenagem a esse final de episódio. Steve. Número 6, Origens Secretas. Esse é o primeiro episódio da Liga da Justiça e mostra como eles se reuniram na primeira vez. E o legal é que esse Origens Secretas, ele tem 3 partes, então ele tem uma duração de quase um filme, né, um longa animado. No episódio, vemos a ascensão de alienígenas para conquistar a Terra, e a Liga tendo que se reunir na base da força para conseguir deter. Agora pausa para um momento que me marcou muito, que é quando parece que o Batman morre no final de um desses episódios. E olha, isso me chocou muito quando eu era criança, porque eu realmente acreditei que o Batman já tinha morrido aí no começo do desenho. Mas no final ele aparece e salva a Liga da Justiça num estilo bem Batman. E isso é demais. Eu amo esse episódio porque realmente ele dá todo o tom que o desenho da Liga da Justiça ia ter nos seus episódios seguintes. Número 5, Lendas. Essa é uma história que traz uma espécie de homenagem aos quadrinhos Heróis da Era de Prata. E ao mesmo tempo uma certa crítica à nossa nostalgia. Sabe, desmitificar aquela ideia de algo que gostamos muito do passado e que talvez não fosse tão perfeito quanto lembramos. Nesse episódio, alguns membros da Liga da Justiça são misteriosamente teletransportados para uma outra terra. E lá tem uma versão da Liga, que é para ser uma homenagem à Sociedade da Justiça da América, que aqui é chamada de Grêmio da Justiça da América. E tipo, todo o visual de cada um desses membros, né, dessa liga que eles mostram é muita referência aos membros da Sociedade da Justiça da América. E por retratar a década de 50, há todo um choque de cultura muito bem construído no desenho.
o episódio tenta passar que nem tudo é perfeito apesar das aparências. Tem toda aí uma crítica muito legal sobre, né, os costumes, sobre os hábitos dessa época, principalmente na mídia dos quadrinhos, né? Como a gente foi melhorando hoje em dia, né, em relação a certos aspectos. E claro, também no final tem um grande plot twist, pois esse mundo não passa de uma ilusão criada pelo maior fã dessa liga e que quer manter ela viva de qualquer jeito. Esse fã ele tá mantendo por pura vontade, né, não querer se desgarrar dessa liga que ele gostava tanto quando era criança. Ele não suporta que esses heróis antigos já morreram, né, e há novos heróis aí. Enfim, eu gosto muito desse episódio pelas camadas, né, que ele coloca nessa narrativa aí desses heróis da Era de Prata. Número 4, Cartas Selvagens. Esse episódio ele pode ser resumido como um grande episódio do Deadpool, mas isso bem antes do Deadpool ficar popular. Esse episódio é focado no Coringa e justifica porque ele é uma grande ameaça para a Liga. Vemos o Coringa falando diretamente com o público. Na real, ele está apresentando esse episódio como se fosse um noticiário. Ele revela que plantou várias bombas em cidades diferentes, mas que uma só irá ser detonada. E para completar, ele coloca um timer na tela que fica durante todo o episódio. E assim nós temos momentos hilários do Coringa, né, ironizando e fazendo piada desses clichês que a gente vê nesse tipo de animação de super-herói. A linguagem visual também é um destaque, que é toda filmada naquele estilo câmera na mão, com a Arlequina agindo de repórter para o Coringa que tá no estúdio. A outra metalinguagem aqui desse episódio é que essa é a última aparição desse Coringa do Mark Hamill no universo animado da DC. Você vai nos fazer virar picadinho! Então esse episódio é uma espécie de homenagem, né, a esse Coringa que ficou tão icônico aí na cultura pop. É um episódio de formato único e muito criativo e que, sério, foi uma despedida assim muito adequada a esse Coringa. Número 3, No Além. E olha, eu vou revelar aqui pra vocês, mas eu não sou muito fã, né, daquela mega saga Morte do Superman de 92. Mas o conceito do Superman morrendo, os impactos que ele pode causar no mundo, isso sim é um conceito muito bom. E foi o que esse episódio conseguiu explorar. Aqui o Superman é morto após um plano de vilões realmente dar certo. E no desenho, nós temos o funeral e toda a consequência de um mundo sem Superman. E olha, toda a cena da morte, o lamento dos companheiros do Superman, nossa, ó, chega a arrepiar aqui só de lembrar dessa cena. E foi aqui, galera, foi aqui, pessoal, que espero que vocês tenham visto essa cena, tá? Mas foi aqui que nós tivemos um dos melhores momentos de todo o desenho da Liga da Justiça, que é o Batman quando ele vai no túmulo do Superman. Apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. Mano, e a gente também lá no cortejo lá do caixão do Superman tem a Lois Lane chorando abraçada com o Lex Luthor. Quando que a gente pensou que a gente vê isso? Mas o Superman não morreu de fato. A gente descobre depois que o Superman não foi desintegrado, mas sim levado a um mundo pós-apocalíptico, longínquo, que deixou o Homem de Aço barbudo e sem poderes. E esse visual aí do Superman tá muito legal. E lá ele encontra o Vandal Savage, que aparentemente é a última pessoa, né, que restou viva fora o Superman. E foi por culpa do próprio Vandal, né, que foi um plano que deu certo dele, que eliminou toda a humanidade. Ali o Super vive o maior fracasso de um herói e o Vandal o maior sonho de um vilão. E a solução para eles saírem dali é muito bem pensada. Galera, olha, esse episódio ele funciona bem demais. Principalmente, como eu falei, ele enfatizei bastante que é a reação, né, dos outros heróis e do mundo, da população em geral, ou seja, o planeta todo reagindo à perda do Superman. E é muito bem feito aqui. Número 2, O Mundo Melhor. Ah, sim, aqui na segunda colocação nós temos o episódio que nos apresentou aos Lordes da Justiça. Que, para quem não lembra, é uma Liga da Justiça que decidiu tomar o poder dos Estados Unidos e faz justiça com as próprias mãos. Esse episódio ele traz um questionamento para os heróis que muitas vezes a gente mesmo se pergunta. Que, sei lá, se os heróis só matassem, né, saíssem matando os inimigos deles, será que isso tornaria o mundo melhor? Para fazer isso, o desenho coloca a Liga da Justiça contra os Lordes da Justiça, no mundo lá desses Lordes da Justiça, que no primeiro momento parecem perfeitos, mas não são. Para ter uma ideia, o episódio ele começa com o Lorde da Justiça lá, o Superman, assassinando o Lex Luthor, que é presidente dos Estados Unidos. Estou ótimo.
E assim eles meio que conquistaram os Estados Unidos. Depois, não contentes com seus poderes em uma terra, eles vão para a terra da Liga para tentar mudar essa terra também. O episódio realmente brilha quando ambas as filosofias, né, das equipes elas se confrontam. A minha preferida é uma cena incrível e comovente entre os dois Batman, e eles começam a debater sobre o ato de matar. Obviamente, né, o nosso Batman aqui da Liga da Justiça que acaba ganhando a discussão. A Liga em determinado ponto é capturada por esses lords, mas depois a Liga consegue fugir e tem um confronto entre as duas equipes. E é uma batalha bem legal de ver mesmo, rola altos embates. A Liga ela consegue vencer no fim, mas ela paga um preço muito caro, que é se aliar ao Lex Luthor. O vilão usa um dispositivo que tira os poderes dos membros dos Lords da Justiça, e depois o Lex acaba querendo virar presidente dos Estados Unidos. Ou seja, aqui o desenho ele sugere que mesmo com todo o esforço da Liga, eles podem acabar se tornando também nessas versões malignas, como os Lords da Justiça. A gente acaba vendo que pode ser um ciclo vicioso isso. E essas super equipes aí que detêm grandes poderes, né? Como ter um grande satélite no espaço para que fique observando toda a Terra, né? E número 1, escrito nas estrelas. E eis que chegamos ao melhor episódio do desenho da Liga da Justiça. Isso na nossa opinião, tá? E esse episódio ele é de longe assim o melhor final de temporada que esse desenho já teve. Nesse final nós vemos a Liga enfrentando um de seus maiores desafios, os Targaryenos, que é a raça da Mulher Gavião. Parece muito que essas duas temporadas do desenho foram construídas para este final de série em 3 partes. E olha, é um espetáculo assim de ação, emocional, tem muita coisa nesse final. Esse exército Targaryeno chega à Terra e é revelado que a Mulher Gavião foi originalmente enviada para a Terra para esse tal império, ao invés de uma refugiada perdida que era a história que ela sempre contava. E essa reviravolta ela funciona tão bem porque ela faz sentido. Há vários momentos nos episódios anteriores dessa temporada que você vê que a Mulher Gavião ela tá escondendo algo. E essa traição da Mulher Gavião é tão boa porque ela faz sentido na narrativa e também é chocante pra gente no emocional, porque a gente tá acompanhando essa personagem há muitos episódios e confia nela, da mesma forma que a Liga. Aí seguimos uma luta tensa da Liga contra uma espécie inteira. E tem muitos bons momentos para eu citar aqui. Como a Liga revelando suas identidades uns para os outros, enquanto fugiam dos Targaryenos, o Batman convocando morcegos para distrair o exército, até a grande luta emocional carregada entre o Hero Talak, o Jon Stewart e a Mulher Gavião. E esse final de temporada até tem um tom triste, né? Porque a Mulher Gavião, que agora se chama Shiara, ela acaba deixando a Liga da Justiça e também o Lanterna Verde Jon Stewart, que tava caidinho por ela, né? A cereja do bolo aqui é que a Shiara se demite da Liga da Justiça antes de saber se eles voltaram ou não para mantê-la. E na real, a Liga iria manter ela. Portanto, eu estou me desligando da Liga da Justiça para efeito imediato. Na real, esse modo como eles fizeram a votação para decidir se fica ou não fica, isso é uma referência lá para quando o Batman foi quicado da Liga da Justiça mesmo. O episódio termina com aquele gostinho de quero mais, mas a gente percebe que acabou de ver uma das aventuras mais épicas da Liga da Justiça. Mas então, galera, esse foi o nosso top 10 de melhores episódios do desenho da Liga da Justiça. O que eu quero saber agora é qual a opinião de vocês, né? Qual o melhor episódio da Liga da Justiça pra vocês? Qual episódio que vocês mais lembram? Deixa tudo aqui nos comentários. E já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. Valeu mesmo, gente. Até a próxima.